Então, pessoal, bem-vindos aqui novamente ao vídeo. Consegui liberar a memória do celular, que estava com 1 minuto aqui para poder gravar, mesmo eu apagando vários aplicativos. Voltando a falar sobre esse livro do James Fraser, que é um livro que fala sobre a permissão, e um tema bastante interessante que está aí na moda agora aí nos podcasts, nos vídeos aqui, pelo menos para mim aparece bastante no YouTube. Só que eu não tinha achado nenhum livro que falasse especificamente desse tema. Eu busquei na internet alguns artigos científicos sobre esse assunto e não tinha muita coisa, tinha alguma coisa relacionada, mas não sobre autopermissão especificamente. Mas agora, em dezembro de 2024, apareceu para mim esse livro do James Fraser, The Self-Permission Method, How to Succeed in Life Without Using Self-Discipline, que seria basicamente o método da autopermissão, como ter sucesso na vida sem depender da autodisciplina. Basicamente, esse livro ele condena o modelo da autodisciplina, de que a gente tem que se organizar, gerenciar o tempo, fazer coisas, planejar direitinho, lutar contra si mesmo, e a luta e entregar o resultado. Ele parte do ponto de que esse modelo é um modelo fracassado e que pode ter e deve ser substituído pelo modelo dele da autopermissão, que ele explica no livro, que depende basicamente das 4 condições ou parâmetros que ele coloca como parâmetros centrais do processo de autopermissão, que seriam os seguintes, anotem aí: confiança, necessidades em termos de dependência, né? Jogo ou percepção do jogo e avatar. Ele fala que essas quatro condições determinam basicamente se a pessoa vai se permitir ou não fazer alguma coisa. Ele começa com confiança porque ele parte do ponto de que é necessário se ter um acordo consigo mesmo. Novamente, indo contra alguns autores que falam sobre fingir até a gente conseguir fazer, motivação a todo vapor, no caso de imprimir força. Ele fala que imprimir força é algo para os jovens, mas quando as pessoas ficam mais maduras, segundo ele, a partir dos 35, depende do que é maduro para cada pessoa, né? Ele diz que as pessoas começam a perceber que não dá mais para fazer as coisas com base na força. E aí o método dele talvez se prove mais, como eu posso dizer, útil, porque ele tem esses 6 elementos, né, que estariam ligados a essa autopermissão, que seria acusação, traição, acordo, certeza, estratégia e sistema. Eu circulei aqui o acordo, porque para ele o acordo é onde entra aí a confiança, onde o indivíduo consegue fazer um acordo com ele mesmo para poder fazer as coisas e alcançar o que ele deseja, não só o que ele está, vamos dizer assim, programado para fazer. Mas ele defende que necessariamente não é algo simples e muitas pessoas não fazem isso porque necessariamente não é algo fácil, porque ele coloca aqui 5 pontos necessários para esse processo, que a pessoa está pronta para estar errada, pronta para se revisar, pronta para pedir perdão a si mesmo, pronta para se reconciliar consigo mesmo e pronta para começar tudo de novo. Ou seja, está errada, revisar, pedir perdão a si mesmo, se reconciliar e começar de novo. É um ciclo de 5 elementos. E falando desse ciclo, o ponto central do argumento dele, que tem essa questão do acordo e da confiança, é de que nós, segundo ele, em algum momento da vida, emitimos meio que um julgamento sobre a nossa incapacidade naquela área que a pessoa sente a falta de permissão. Interessante que nesse livro ele fala de vários tipos de permissão. Não é como se existisse uma permissão global. Ele fala que cada uma finanças, relacionamento, sucesso, felicidade, qualquer área da vida da pessoa pode ter um sistema de permissão. Ele usa alguns exemplos no livro dele de clientes, de celebridades, de escritores, de pessoas, usando tanto para colaborar com a ideia dele, do modelo da autopermissão, quanto para atacar o modelo da automotivação, que segundo ele seria o modelo principal divulgado na mídia, vamos dizer assim, de uma forma geral. E aqui eu anotei alguns pontos interessantes, que é como se ele pedisse que era necessário que a pessoa perceba o que aconteceu, né? Perceba o que ela fez ou ele fez dentro desse processo que a pessoa encontrou a permissão negada, né? Entenda como essa pessoa se sentiria se
essa ação tivesse sido feita por um terceiro, uma terceira pessoa, e implemente um projeto de restauração. Esse projeto de restauração é bastante interessante, porque quando ele volta para a questão da confiança no livro, ele fala sobre a questão de que confiança simplesmente não se restaura com um pedido de desculpa. É necessário ter um plano de compensação, vamos dizer assim, para que a confiança seja restaurada. Eu achei esse livro bastante interessante. Não sei se consegui falar para vocês aqui especificamente tudo o que diz no livro. Está em inglês na Audible. A Audible da Amazon. Eu vou ver se eu coloco o link aqui na descrição do vídeo, se for possível. E também do site do Jamie Fraser. Mas eu fiquei muito feliz porque é o primeiro livro que eu vi sobre esse tema de permissão. E não tem muita coisa publicada sobre o assunto. Um ponto negativo é que ainda é um livro meio que de coach, né? Vamos dizer assim. Ele diz que baseia na ciência, mas ele não aponta muito para a ciência e para pesquisas científicas nesse sentido. Né? Ele fala da ciência, mas ele não diz os nomes de quem determinou que é dessa forma, ou indo muito além da experiência dele como coach. Também um ponto interessante que eu percebo no livro, assim, que pode ser uma área de explanação maior, é a aplicação desse método dele do auto-perdão, ou de reabrir, ele chama na verdade de reabrir o caso que você tem contra você, como se fosse um julgamento que nós fizemos contra nós naquela área em que não temos permissão, nos acusamos, nos processamos e nos julgamos e estamos cumprindo a pena. Então ele fala que esse caso precisa ser reaberto, né? Tipo assim, você precisa voltar lá, entender quando foi que eu me vi incapaz de, vamos usar um termo aqui, ter um relacionamento amoroso, casar, ter filhos e a família perfeita. Se a pessoa quiser ter permissão disso daí, a pessoa teria que ir lá, encontrar o momento em que houve aquela tranca, né, onde houve aquela experiência que travou, entender o argumento, e reabrir o caso e refazer o processo, encontrar argumentos a favor de que a pessoa pode e deve ter permissão para aquilo e implementar esses elementos. No livro, ele também faz muita referência aos seis necessidades básicas do Anthony Robbins, que segurança, certeza, incerteza, significância, tem 6, eu não lembro de cor. Tanto é que nesse aqui ele traz a questão da segurança, né, que seria a característica do Tony Robbins, do modelo de necessidade do Tony Robbins, que seria o mais afetado por essa questão da permissão. Segundo ele, sem segurança, o crítico interno, vamos dizer, o guarda interno, ele trava, o sistema de segurança interna trava, e esse processo de autopermissão precisa, na verdade, seria construído de uma certa forma para reabrir a confiança em si, a segurança no meio e a permissão de alcançar aquele resultado. Achei bastante interessante. Tem muito mais coisa do livro do que eu poderia falar aqui nesse vídeo, né? Não dá para falar de uma forma tão simples, mas basicamente essas são as ideias, e no final ele traz a ideia de que existe um teste também. Não adianta só se dar a permissão, é preciso também se dar a permissão de errar novamente, porque se a pessoa simplesmente se permitir e depois trancar de novo a permissão, a pessoa pode passar por uma situação de sofrimento, vamos dizer assim, de voltar, né, a estar presa ao ciclo de permissão. Mas é necessário repensar, até mesmo dentro desse processo de reabertura de caso, como é que a pessoa vai se autorizar de novo quando ela errar, ou quando os elementos que justificaram o corte da permissão repetirem-se ou acontecerem novamente. Por exemplo, se a pessoa tem a ideia de, se ela errar, ela não pode ser perdoada, por exemplo, ela tem que ser punida, por exemplo, não pode ter sucesso, ele ou ela. E aí a pessoa, no plano de recuperação, foi falado na parte do perdão, né, do auto-perdão e da auto-permissão, tem que se considerar também a ideia de, e quando eu errar novamente? E quando isso acontecer novamente? Qual vai ser o procedimento? Porque não é uma coisa condicional, é uma abertura incondicional de mudança de comportamento e de relacionamento consigo mesmo, que o Jamie Fraser está
defendendo aí, pelo menos é o que eu percebi na leitura que eu fiz, eu ouvi na verdade o audiolivro, da ideia dele, do método da autopermissão. Se você tiver dúvidas, coloque aí, se eu puder explicar, vou explicar. Se não, pode chegar lá também e ouvir o livro do Jamie Fraser, ver o site dele, ver o que falam sobre o trabalho dele. Eu achei inovador, ao menos, ele ser um dos primeiros a falar sobre esse assunto de uma forma clara. Obrigado pela atenção, vejo vocês em um outro vídeo aqui, que eu tenho que postar esse daqui. Obrigadão, até mais, tchau, tchau.